Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos. Estamos aqui. Hoje eu estou num recheio de Guilhermes. Um recheio marrom, gostoso, suculento. MM com Guilherme Pinheiro. Olá, aproveitando, a lei básica dos Guilhermes é que quando tem mais de um Guilherme, todo mundo chama Guilherme para facilitar, então o apresentador do programa hoje é Guilherme Isidoro. Isso, GG Isidoro, Guigui Isidoro. E aí, do outro lado, nosso montador que já apareceu aqui, que vocês sempre ouvem o nome dele, para quem não ouviu ainda, Guilherme Dornelles. Olá, tudo bem, gente? Que honra estar aqui mais uma vez. Já vi uma vez lá no início da quarentena, né? Agora a segunda aqui. Obrigado pelo convite e vamos nessa. 17 anos depois, né? Porque a quarentena parece que não acaba nunca, né? Bem isso. Então, pra quem não... Então é isso. Se você tá sentindo falta do Vavo, acontece, né? Ele me enche o saco, então eu não apareço no programa, mas hoje ele teve um problema pessoal na casa dele, com a esposa. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas ele precisou tirar esse tempo aí pra resolver as coisas. E aí o Guido tá aqui pra complementar essa trinca aí e a gente falar essas coisas que vocês curtem ouvir, né? Então, como sempre, antes de começar, aqueles toques, né? Se você tá ouvindo em algum lugar que dá pra dar estrelinha, que dá pra deixar um comentário, faça isso, nos ajude. Mande pros amigos, que estamos há 10 dias do recomeço da temporada, né? Dessa temporada doida, desse momento doido que estamos vivendo, mas essa temporada que vai ser muito louca, a Copa do Mundo da NBA. Então manda pros amigos que a gente vai ter coisa bagarai pra falar logo mais. E se você quer ajudar a gente, ainda mais que vai voltar a NBA, a gente vai precisar falar e conteúdos, e o Guido vai precisar trabalhar mais, e todo mundo vai precisar fazer mais coisa. E principalmente se você quiser conversar com outros Big Shooters, venha pro lado Big Shot Pod Stars, All Stars da Força, e ajude a gente. Vai ter um link na descrição desse episódio, aonde você estiver ouvindo esse episódio, né? Seja no YouTube, no iTunes, no Spotify, vai lá na descrição, vê o link, R$15 por mês, né? O preço de um hambúrguer aí no iFood, espero que você esteja em casa ainda. O que mais é R$15 hoje em dia, amigos? 3 cocas. Eu sempre uso a referência da Coca-Cola, velho. 3 latinhas de Coca, acho que meia promoção do McDonald's, né? O McDonald's tá caro. Dependendo do tipo, é meia promoção mesmo. Né? Então é isso aí. Então ajuda nós, e principalmente ajudar o Guido, né? Porque basicamente essa grana aí é o salário do Guido pra ajudar a gente. Né? Então ajuda nós, vem aí que tá começando a esquentar, né? O grupo tá, tipo, várias notícias, várias coisas acontecendo e coisas que a gente vai conversar aqui hoje sobre a bolha, né, meninos? O que vocês estão animados aí pra, em míseros 10 dias, voltar a NBA? Cara, eu tô animado. Antes da gente entrar na bolha, eu queria dar um destaque inicial sobre um amigo do programa, Enes Kanter, né? A gente já falou bastante da história dele aqui. É o pivô turco do Boston Celtics. Ele tem problemas com relação ao governo do Erdogan, lá na Turquia. O pai dele estava preso. O pai dele é engenheiro químico, se eu não me engano, tinha sido preso. Eles alegaram algum motivo X para prender o pai dele. E o Enes Kanter deu uma entrevista muito legal no podcast do Bill Simmons semana passada, e ele fala do Boston Celtics, fala da passagem dele pelo Oklahoma, etc. E no final da entrevista, os últimos 20 minutos, ele fala da situação política dele, da família dele, dos jogadores turcos,
E ele conta várias coisas, assim, ele conta que ele vive em contato constante com o FBI, que quando ele estava principalmente em Portland, o FBI estava presente em todos os jogos do Portland fora da cidade de Portland, e ele dormia no quarto de hotel com um botão que, se ele se sentisse inseguro, ele apertava esse botão e em poucos segundos o FBI estaria no quarto dele. Ele conta várias coisas, conta que os outros jogadores turcos não falam com ele, os outros jogadores da NBA, o Cedi Osman e tem mais algum outro jogador que tá me fugindo o nome, mas ele fala o nome, ele fala que os jogadores evitam falar com ele. Ele tenta falar e os caras evitam. Ele falou, eu entendo, mas ao mesmo tempo é muito ruim que os jogadores turcos, enfim, não falam comigo. Cara, vale muito a pena, se você escuta em inglês, procura um dos últimos episódios do podcast do Bill Simmons. Vale muito a pena escutar, porque a gente já contou bastante a história do Enes Kanter aqui. Isso foi programa tipo 16 ou 17, lá atrás. E a gente sempre vem dando updates dessa história. Então, vale muito a pena escutar essa entrevista, porque ele conta várias coisas que a gente nem imagina que ele passa, por todos os problemas que ele tem com o governo turco. Ele é procurado pela Interpol, entre aspas, porque o governo turco declarou ele terrorista, não sei o quê. Então agora ele só vai poder sair dos Estados Unidos quando ele se tornar cidadão americano, porque daí ele sai com o passaporte americano e só vai acontecer o ano que vem. Enfim, são coisas que a gente nem imagina que ele passa, sabe? Vale bem a pena, é bem legal. Então, Erdogan, presidente lá, que tá causando no governo dele, e até a Netflix, saiu uma notícia hoje que Netflix foi obrigada a cancelar uma série que já estava em produção, uma série nova deles, que eles estavam gravando, filmando lá na Turquia, porque tinha uma personagem gay na série e eles precisavam de uma licença para poder rodar, e o governo não deu. E aí, por causa da censura do governo, eles não conseguiram continuar gravando a série, e eles tiveram que parar. Então, rolando censura nervosa lá, e Enes Kanter já estava falando isso há muito tempo. E agora Erdogan tá abrindo mais e mais as asinhas lá para causar nessa geopolítica da Ásia Menor ali, né? Que doideira. Que momento, hein, meninos? Que momento estamos vivendo. Queria estar na bolha, na Disney com o Mickey. Pelo menos ali a diversão nunca termina, né, Guilherme? Então, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que os jogadores da NBA, eles estão na bolha sem o Mickey. Eles não podem ir nos parques. O Mickey tá dentro de cada um de nós. Isso é verdade, tem isso. Né? Ele tá ali. Então, fala, Guido. Não, eu queria falar só da bolha aí, que acho que é a novidade do dia, né? Que hoje divulgaram imagens já das quadras, como elas vão ficar. E claro que não dá para esperar que a NBA não fizesse algo muito bem produzido, né, para essa embalagem das quadras, de como vai ser, de como o público vai ver aquilo de casa. E achei o trabalho bem interessante. Quem quiser tem aí nas redes como ficaram as quadras, a decoração em volta. Detalhe que todos têm pintado na quadra, né, o Black Lives Matter. Eles têm falado muito disso, mas fica ainda mais claro agora. Isso vai estar nas quadras, vai estar pintado, então o posicionamento forte da liga. E é legal, né? Vamos ver como é que será esse início da temporada. Tá todo mundo ansioso, eu estou bastante. E ver como é que vai ser, não só dentro da quadra, mas esse envelopamento de tudo, a imagem que vai ser passada de dentro para fora, porque é aquilo, né? Igual, por exemplo, no campeonato inglês de futebol que voltou, e aí todo mundo tava naquela preocupação, como é que ia ser, e aí eles criaram lá a torcida virtual, que não é a mesma coisa, mas fica pelo menos um só ambiente para quem está em casa, para sentir um pouco melhor. E imagino que eles vão ter outras novidades também tecnológicas na transmissão aí desses jogos da NBA. Aliás, falando em coisa bem produzida pela NBA, acho que a primeira notícia que a gente queria comentar aqui no programa é justamente sobre a notícia de que dos 346 jogadores que já estão na bolha, 0 testaram positivo para o coronavírus. Então, é uma excelente notícia. Eu ando um pouco obcecado com aspectos mais
fora da quadra do que da quadra por enquanto, sobre como está acontecendo tudo lá dentro. Semana passada a gente já trouxe alguns relatos de alguns jornalistas que estavam na bolha, que eles tinham que ficar 7 dias no quarto para testar e tal, mas a primeira notícia que a gente tem então é positiva, de que nenhum jogador de todos que já estão na bolha testou positivo, que é uma excelente notícia. Tanto eu, acho que até o Marcel um pouco mais do que eu, estávamos um pouco pessimistas com relação a isso, até por conta do aumento do número de casos na Flórida, mas aparentemente tá tudo correndo bem. Ontem eu escutei a Malika Andrews, que foi uma das primeiras jornalistas a chegar lá, da ESPN. Os primeiros a chegarem lá foram o Chris Haynes, do Yahoo e da TNT, e a Malika Andrews. Eles são os primeiros a chegar. Então, eles já vêm fazendo relatos de como está acontecendo as coisas há cerca de 10 dias. E ontem, no programa do Brian Windhorst, no podcast, ela estava falando que ela ficou um pouco surpresa com o tanto de coisas que estão sendo alinhadas com o carro andando, mas que, no geral, o protocolo que foi pensado antes está sendo cumprido à risca e que tem funcionado muito bem. Então, assim, acho que a primeira coisa é a bolha aparentemente está sustentando, e se tudo continuar assim, tudo indica que não teremos muitos problemas. Obviamente que problemas sempre acontecem, mas se continuarem assim, tudo bem que a gente está no começo, tem que ver se os jogadores vão aguentar esse tempo todo sem furar a bolha, etc. Tivemos alguns jogadores que tiveram que sair, como o Zion Williamson, o Montrezl Harrell, etc. Esses jogadores, quando eles voltarem, eles estarão novamente em quarentena até que eles se integrem aos seus respectivos times. Mas, de qualquer maneira, é boa notícia, né, Guido? Acho que tudo indica que as coisas vão dar certo, né? Sim, eu tinha muito medo, viu? Quando foi anunciado esse formato e essa bolha, para mim era meio inconcebível isso. Eu achava realmente viável você fechar as pessoas, fechar os jogadores, conseguir fazer esse controle extremo, né? E a gente viu casos aí de atletas que saíram, teve a questão do Caboclo, né, que saiu, e enfim, algum caso ou outro eu imaginava que ia ser mais generalizado, sabe? Que os jogadores iam sair, que ia ter uma vista grossa para aquilo, mas aparentemente tem sido muito rigoroso, e espero que continue assim até o fim, né? A gente sabe que os casos, principalmente na Flórida, vem crescendo bastante lá nos Estados Unidos, e existe todo esse temor. Então vamos ver como é que ficará esse controle ao longo de todo esse período, porque a gente está falando aí não só de 10 dias, 15, um mês, a gente está falando aí de 3 meses quase, né? Ou até mais, que o pessoal vai ficar desde a chegada até o fim da temporada, né? Então uma estrutura bastante pesada, mas se nesse primeiro momento os resultados foram bons, a tendência é que isso prossiga, né? E aí os atletas vão ficando mais conscientes, vão entendendo isso, ver o sucesso da coisa, os jogos vão começar a rolar, e aí também tem toda a preocupação por que está rolando dentro da quadra. Então fiquei bem animado, assim, bem feliz com isso, porque, repito, eu achava que não ia dar certo. Não que não ia dar certo, mas eu achava que a gente ia ter bem mais casos de jogadores furando, ou de casos positivos, ou de informação que veio de fora de que alguém saiu, enfim, alguém tentar sair disso, mas não. Os atletas têm correspondido bem, e também a estrutura que é oferecida para eles não é ruim, né? Embora seja difícil ficar fechado, mas a estrutura não é ruim. Todo mundo tem seu espaço, tem diversão, tem momentos ali para eles interagirem entre eles, então é legal. E agora é a ansiedade para começar. Para mim ainda é a questão, não necessariamente os atletas, porque, né, assim como o nosso presidente eles têm um pórtico de atleta, então para ficar doente é mais difícil, mas é o todo, né? Quero muito entender quando tiver juiz, técnico, massagista. Já estão todos lá. Não, então, mas a galera que trabalha, né, que tem que fazer funcionar as arenas, transmissão, câmera, caboman, sabe? Todo mundo. E o que mais me preocupa são essas pessoas, que não são as pessoas que ganham milhões e têm milhões de dinheiros e contratos para garantir, né?
é essa galera que nas cidades tem que pegar os ônibus e tem que rolar. Então, ficar 3, né? Quase 4 meses, né? Entre o começo da bolha e o fim da temporada. Ficar preso, ilhado num lugar desse é ousado. Então, assim, eu tô lendo bastante sobre isso. Sei que eles estão usando bastante a tecnologia, desde celular até aqueles Oura Rings, que é o anelzinho lá, que mede temperatura, coração, porrada de oxigenação, né? Tipo esses relógios inteligentes, só que no formato de um anel e tal. Eles têm também um dispositivo que apita se você chegar a 6 pés de outra pessoa. Pelo menos, eu não sei se os jogadores, eu acho que não, mas a imprensa tem um dispositivo que se você chegar a 6 pés, que é mais ou menos arredondando aí 1,5 metro, eles têm um dispositivo que apita. 1,80 m, né? Distância. 6 pés. 6 pés, 1,80 m, perdão. Isso. Então mas é usado, né? Porque aqui no Brasil já teve algum lugar que teve um time que teve que parar de jogar, foi no Carioca, isso? Que teve 20 pessoas. Campeonato Catarinense. Chapecoense. E o Corinthians teve 20 e né? tantos casos. O Corinthians teve 20 e tantos casos, né, Guido? Foi coisa, um número absurdo. Foi jogadores e comissão, né? Mas foi muitos casos, né? 20 ou alguma coisa a mais, 22, não lembro exatamente o número, mas é um número gigante, assim, né? Um negócio meio assustador. O futebol eu acho que é mais difícil de organizar, porque é muita gente, é muito mais gente do que no basquete. A NBA, então, ela tem uma vantagem que é, cada time, você tá falando aí de 14, 15 jogadores no máximo. Nesse momento, os times que estão na bolha, eles estão com 35 pessoas ao todo, dentro da bolha. A NBA quer trabalhar sempre com um número ao redor de 1.600, né? Eu acho que a parte mais difícil vai ser após esses 8 jogos preliminares entre o começo dos playoffs ali. Por quê? Porque ali você já está um tempo na bolha, você ainda não vai ter pessoas da família, porque depois acho que os times que passarem, acho que da primeira fase dos playoffs, eles já vão poder começar a receber pessoas da família, né? Então, ou amigos, etc. Desde que essas pessoas façam a quarentena, enfim, tem um protocolo a ser seguido, claro. Mas eu acho que depois, agora, tá tudo muito no começo, né? Então, tá todo mundo levando super a sério e tal. Tudo que eu tenho lido a respeito, assim, por exemplo, o staff da Disney não chega perto dos jogadores de jeito nenhum. Ele sempre mantém uma distância. Juízes estão dentro da bolha. A galera que faz limpeza das quadras, equipe de câmera, também não chega perto dos jogadores. Imagino que só as pessoas que tiverem câmeras que ficarem muito perto, essas pessoas elas devem estar dentro da bolha, imagino. Mas tudo tem funcionado, né? Pelo fato de ser um número mais reduzido de pessoas por conta do esporte, os elencos são pequenos, as comissões técnicas perto do futebol americano, por exemplo, ou do futebol tradicional são muito menores, é mais fácil para a NBA. É óbvio que problemas vão acontecer, quer dizer, está todo mundo suscetível a cometer um erro, mas assim, com testes diários, o tanto de testagem, isso a imprensa que está lá já tem falado bastante também. Aliás, isso tem sido um problema. Eu li ontem uma matéria, não vou lembrar onde, que teve um caso na Flórida que o cara esperou 12 dias para receber o resultado do Covid. Quando ele recebeu, ele já estava sem. E o da NBA, tudo bem que é particular, é um laboratório especificamente contratado para isso, mas o da NBA eles estão fazendo testes diários de Covid com milhares de pessoas, enfim, se a gente está falando em 1.600 pessoas, deve ser mais ou menos esse o número diário de testes, e o resultado deles sai em horas. Então, tem gerado um pouco de problema por conta da imagem, quer dizer, o estado da Flórida com os casos aumentando e resultados demorando, e a NBA fazendo um monte de teste na Flórida com resultados saindo em horas. Enfim, de qualquer maneira, me parece que as coisas estão sob controle e é uma notícia boa. E aí, semana que vem já estaremos, não no próximo programa, porque o próximo programa ainda vai ser antes dos jogos começarem, mas semana que vem já estaremos vendo jogos. Foi no beisebol? Teve uma treta no beisebol, não teve? Recente?
Que voltou e teve um... Não, o problema do beisebol que teve nos Estados Unidos é o problema da Associação de Jogadores, do sindicato, com a liga. Eles não estavam chegando num acordo, acabaram chegando, vai ter uma temporada reduzida com 60 jogos. No beisebol americano, né? Sim, é que teve algum rolê que eles também pegaram... Alguém tinha pego o vírus, né? Que vários... 13 jogadores resolveram não jogar porque pegaram uma galera meio grande. Tô lendo aqui. E teve a questão também quer dizer, né, o Gui falou aí da questão dos jogadores, né? Da Associação de Jogadores e também do futebol americano. No fim de semana teve um movimento grande, né, dos atletas se manifestando sobre isso. Eles até subiram a hashtag We Want to Play, dizendo que eles querem jogar, mas que não existiam protocolos, não tinha nenhuma informação segura ainda para eles. E agora, aparentemente, eles começam a caminhar lá da NFL com a Associação dos Jogadores para chegar nesse acordo e a temporada ser realizada. Mas aí é um universo completamente diferente, né? Pelo número de atletas envolvidos, você não vai ter como ter uma bolha de times da NFL. É um universo bem diferente que esse sim eu acho que preocupa bem mesmo. Para setembro, se vai ter temporada ou não, como que eles vão resolver. Porque cada time da NFL tem o que a NBA tá levando ali, né? Um time de ataque, um time de defesa. Já são o quê? 30 pessoas? 40 pessoas? 53 o elenco, né? Então. São 45 mais os 8 jogadores que são o Practice Squad, né? Tipo, então, são 53, e aí no dia do jogo, acho que ativos são 40, ou algo do tipo, assim. Mais assim, mas técnico, é muita gente. Mais sim, uma galera, um time da NBA um time da NFL, são 2 times que estão na NBA na bolha, né? A galera. Exato, não vai ter bolha. O problema da NFL é que a NFL, que em tese era a liga que teria mais tempo para criar um protocolo, etc e tal, eles ficaram sentados esperando para ver o que ia acontecer com o beisebol, com a NBA, ainda não voltou, e agora que os times estão para se representar, eles não tinham um protocolo definido. Aí os jogadores começaram a ficar cabreiro, porque a NBA, desde o começo, você via que eles estavam se movimentando para pensar, para terminar a temporada. E a NFL, que tinha o conforto ali de ficar olhando e pensar as coisas com o tempo, não fez isso. E aí agora eles tiveram que correr com um monte de decisões em 10 dias. A impressão é que ficou aquela coisa de... começou a onda do corona nos Estados Unidos em março, e aí os caras, não, mas até agosto, quando os jogadores vão se apresentar, final de julho, não, até lá tem tempo, até lá passa. Parece que foi isso. E foi ficando, e ficou, né? Agora eles já reduziram a pré-temporada para 2 jogos, agora parece que não vai ter nenhum jogo de pré-temporada da NFL, que é um desejo dos jogadores. E aguardando, né? Mas o que importa é que o Paulistão vai voltar. Isso importa. Né? Grandes craques. Daniel Alves, Pato, Robson. Eu tô chutando o nome da galera que eu lembro aqui. Acertei algum? Acertou 2. Mas deve ter um Robson. Que eu não sei com quem você... sempre tem um Robson. Possível. No Novo Horizontino tem um zagueiro reserva que chama Robson. Aí, viu? Isso aí é o que importa. Mas aí, ó, a parada é... A gente vai estar com 22 times lá, certo? Certo. Então, vamos fazer a famosa brincadeirinha aqui agora? Pra gente dividir esse time em 1, 2, 3, 4... Vou chutar aqui 5. Marcel, só uma coisa. Eu vou fazer um negócio aqui que no meio do podcast, pra quem conhece, se chama teaser. Vou fazer um negócio aqui. A NBA anunciou semana passada que os prêmios individuais, MVP, jogador defensivo do ano, todos aqueles prêmios que a gente sempre gosta de falar aqui, eles vão ser votados levando-se em consideração apenas o que aconteceu até o dia 11 de março, que foi quando a temporada foi interrompida. Então, no programa da semana que vem, antes de começar os jogos desse retorno da liga,
Semana que vem a gente vai fazer a votação dos prêmios individuais aqui, eu e o Vavo, a gente vai falar os nossos premiados, tá? Então já tô deixando isso aí semana que vem, no Big Shot Pod 81, é isso, né? É isso. A gente vai falar então dos prêmios individuais, só pra galera já ficar de olho pra semana que vem, e aí agora a gente segue com essa brincadeira aí. Então a brincadeira é essa. A gente vai ter 5 grupos aqui pra gente dividir os 22 times que estão na bolha. Os guis. Fazer isso. Então, as ligas foram só pra ver o Mickey de longe, vem forte na próxima temporada, podem surpreender, vão dar trabalho nos playoffs e quem são, né, os candidatos legítimos ao título da bolha da NBA, The Bubble Trophy. Então, é isso, meninos. Então vamos lá, gente. Eu vou falar o nome dos times aqui, vamos ver se os guis chegam num consenso de quem vai aonde. Então, primeiro time, começando de baixo pra cima, porque aqui é tipo o draft, o Washington Wizards. O Wizards eu acho que vai pra ver o Mickey de longe, né, Guido? Não tem muito o que falar, né? Sem Bradley Beal, sem Davis Bertans, o John Wall tá machucado, não jogou a temporada toda. Acho que o Wizards até botava uma fé antes do Bradley Beal anunciar que não vai, porque o Brooklyn Nets tá sem todo mundo, mas depois que o Beal falou que não vai, não tem muito segredo, né? Exato. Acho que até em condições normais, né? Se tivesse com todo mundo pensando chegar, já seria uma missão complicada, né? Passar para os playoffs. Então, para mim, o Washington Wizards já pode pensar na próxima temporada. Vou curtir o Mickey aí, tomando todos os cuidados na bolha, mas é só cumprir tabela mesmo. Exato, porque a Disney está aberta, então usem máscara para ir na montanha-russa, porque você não pode nem gritar na montanha-russa. Lá. E em segundo aqui, Phoenix Suns. Olha, o que você acha, Guido? Começa você. Eu acho muito difícil, assim. Então, esse time do Suns, ele teve um início de temporada muito forte, né? Então, de repente, eles podem conseguir aí uma sequência boa de novo, repetir o que aconteceu lá no início da temporada agora com essa parada, mas eu acho bem complicado. A gente tá falando de um time que vai precisar ganhar quase todos os jogos para conseguir passar para os playoffs. Tem Devin Booker aí que pode assumir essa coisa de levar o time, mas eu acho bem pouco provável. Minha opinião é que vai só para ver o Mickey de longe. Eu vou concordar com você. Eu acho que o Suns, tudo bem que tem times que não vão se classificar, mas que não vão só para ver o Mickey de longe, né? Eu acho que eles vão disputar, e aí a gente até poderia colocar na categoria vem forte na próxima temporada. Mas no caso do Suns, a grande questão é que o Phoenix Suns está no Oeste, onde ele tem que vir muito forte na próxima temporada para sequer almejar playoffs, né? Principalmente considerando-se que o Golden State Warriors teve um ano ruim e que o ano que vem, com a volta do Curry 100%, com a volta do Klay Thompson, é mais um time forte no Oeste, né? Então, eu vou colocar o Suns na mesma categoria, foram só para ver o Mickey de longe, porém, com adendo de que é um time jovem e que tem potencial para crescer nos próximos anos. Tudo bem que a gente espera isso do time há muito tempo, mas eu acho que é um time que, se você olhar para o elenco, o dono é um dos piores donos da liga, um cara que faz muita besteira e tal, e ele sempre pode atrapalhar, mas olhando para o elenco, eu acho que ele é um time que pro ano que vem pode almejar um pouco mais do que simplesmente ir fazer figuração na Disney. Então, vou colocar também que eles foram só para ver o Mickey de longe. Santo Antonio Spurs. Bom, o Spurs, eu acho que não é segredo para ninguém, né? O Spurs vai ter sua sequência de 22, acho que são 22 anos seguidos indo para os playoffs. O LaMarcus Aldridge, que é um dos melhores jogadores desse time, não vai jogar, porque ele fez uma cirurgia, ele fez antes até de anunciarem o retorno da liga. Eles conseguiram esconder essa notícia, mas ele já tinha feito essa cirurgia.
Então, acho que realmente vai para cumprir tabela, vai para dar uma olhadinha no Mickey. É muito bom, pelo menos por outro lado, é muito bom que o Greg Popovich esteja lá, porque o Greg Popovich é um dos técnicos mais ativistas, com mais peito para criticar as autoridades americanas quando elas pisam na bola. Então é legal ele estar lá. Ele deu uma entrevista ontem com uma camisa escrito votem, etc e tal. Enfim, o Pop é um cara que a gente sempre tem que escutar quando ele para falar, mas também vai só para passear, né, Guido? Sim. E também o Spurs, eu acho que também a gente olhando esse elenco do Spurs, pensando aí não só nessa temporada, mas na próxima, acho que não cabe nem nessa vem forte na próxima temporada. Acho que o Spurs vai precisar também de algumas mudanças, dar uma chacoalhada nesse elenco para pensar na próxima temporada, para voltar a ser o Spurs. É isso, claro que é isso que você falou, né? São muitos anos seguidos, indo aos playoffs, existe uma cultura, o técnico é super vencedor, é um dos grandes técnicos da história da liga, mas o Spurs também, eu acho que precisa pensar para a próxima temporada como eles vão fazer para chegar forte, né? Acho que nesse momento nem isso dá para a gente cravar. Exatamente, absolutamente de acordo. Sacramento Kings. E aí, começa a complicar, hein, Guido? Começa a complicar o Kings. Olha, eu acho que o Kings vai só fazer figuração também, vai para ver só o Mickey de longe, porque são vários times brigando, né? Acho que é difícil pensar o Kings também conseguir brigar, mas é isso. Aí pro ano que vem, o time já vai ter uma cara um pouquinho diferente do que tem esse ano. Acho que vai ser um time um pouco mais encorpado, já vai ter mais respeito dos outros times da liga. Então, eu diria vem forte na próxima temporada o time do Sacramento Kings. Eu achei que a gente fosse discordar. Eu vou colocar na mesma categoria. O Kings, é engraçado porque a gente olha para o Kings com um pouco de desdém, no sentido de todo mundo fala que a última vaga está entre Memphis, Portland e New Orleans. Memphis, Portland e New Orleans. Só que o Sacramento tem o mesmo recorde do New Orleans. Óbvio, tudo bem, a gente sabe que o New Orleans tem o Zion, etc. E é por isso que tem o hype todo ao redor do New Orleans. O New Orleans, antes da temporada ser interrompida, tinha a tabela mais fácil da liga até o final da temporada regular. Eles tentaram refletir isso nos jogos que o New Orleans vai ter agora, então também tem uma tabela relativamente fácil. Porém, o Sacramento tem o De'Aaron Fox, que é um dos armadores jovens que eu mais gosto de ver. O Marvin Bagley ficou boa parte da temporada machucado, vai estar disponível. E tem um elenco interessante. Eu continuo achando que não é eu tô... Basicamente, só tem uma vaga em disputa restante no Oeste, que é justamente o 8º lugar. Mas eu vou colocar... eu não coloco o Sacramento como um dos favoritos dessa vaga, mas também não acho que eles vão apenas passear na Disney. Então, eu concordo com o Guido, eu acho que vem forte na próxima temporada. É o que se espera de um elenco jovem e com potencial como o do Kings. Os Pelicanos de Nova Orleans. Aí sim, olha, esse é um time que já vinha numa curva ascendente no final antes da temporada ser interrompida. O Zion vem justificando. O Zion fez poucos jogos, mas estava justificando todo o hype ao redor dele na temporada regular, depois que ele voltou da lesão, que impossibilitou que ele estreasse logo no começo da temporada. E é um time que vai dar, eu acredito que pode dar muito trabalho a times como o Lakers, por exemplo. O Pelicans deve se classificar em 8º, e aí pegaria o Lakers. Aí tem toda a história dos jogadores do Lakers que foram trocados pelo Anthony Davis contra o Lakers e do Anthony Davis contra o Pelicans, e aí nesse rebolo todo você ainda joga um LeBron James aí e um Zion Williamson, você já tem uma narrativa interessante para uma série de primeiro round, né? Então, eu acho, considerando que o time ainda está bem atrás do Memphis,
Eu acho que o time do Pelicans entra na categoria pode surpreender, mais até do que o Vem Forte na próxima temporada. Eu acho que ele pode sim surpreender. Não sei se a ponto de conseguir derrotar o Lakers no primeiro round dos playoffs, mas de repente levar aí para 6, 7 jogos a série. Tô com você, que eu acho que é isso. Se tem 6, 7 jogos na temporada. Se o Pelicans passa e tem 6, 7 jogos numa série contra o Lakers, faz jogo duro, acho que é isso, pode surpreender. Tem um detalhe aí, né, sobre o Zion, muita gente falava se o Zion conseguir uma boa sequência e levar esse time dos Pelicans para os playoffs e de repente brigar ali na primeira rodada dos playoffs, ele pode conseguir o troféu de Rookie of the Year. Agora já não tem mais chance, né? Já ficou definido, como você disse, a gente vai falar isso mais no programa da semana que vem, mas o Zion não tem como ganhar esse prêmio de Rookie of the Year pensando que são os jogos aí até o mês de março, né? Ele jogou pouquíssimos jogos, né? Então, eu acho que foram 20. Eu vou dar uma olhada aqui, mas sim, ele jogou pouquíssimos jogos. Realmente fica difícil justificar um voto nele, considerando esse baixo número de jogos. Se contassem esses 8 jogos, de repente o Pelicans superasse o Memphis e se classificasse os playoffs, aí de repente você teria um caso aí para falar, mas agora realmente considerando, ele fez 19 jogos, é muito pouco para justificar um voto nele. Então, o Pelicans vai para? Pode surpreender. Pode surpreender. Portland Trail Blazers. O que você acha, Guido? Eu acho que tá na mesma do Pelicans, né? Mas por motivos diferentes. Assim. Acho que é um time que já tá muito mais consolidado na liga, né? Já tem jogadores muito consolidados, né? Disse o Lillard principalmente, mas tem um elenco mais parrudo, jogadores experientes e que patinou ali durante uma parte da temporada, dava a impressão de que não iria para os playoffs. A parada foi boa até para o time do Portland, né? Pensando na possibilidade de se classificar para os playoffs. E eu acho que é um time que pode chegar. E aí, quando ele entra nos playoffs, muda de figura, né? Porque você pegar uma série aí de 7 jogos desse time com o elenco que ele tem, não vai ser fácil para ninguém. Acho que todo mundo que está ali em cima, Clippers e Lakers principalmente, acho que ninguém quer pegar o Blazers nesse momento, né? Se você pega os jogos, tem uma sequência aí de jogos com o Carmelo indo bem, com o Lillard indo bem, aí você vê, você perdeu 2 jogos, você pode perder a série, pode ficar fora aí de uma segunda série. Então eu acho que o Portland não vai ter fôlego para ser campeão, para brigar pelo título, mas eu acho que o Portland é um time perigosíssimo nessa primeira. Então, para mim, pode surpreender. Eu concordo, e tem 2 adendos aí importantes. É um time que jogou a temporada inteira sem o Zach Collins e principalmente sem o Nurkic, que se machucou na temporada passada e que tá retornando agora. O Portland, a gente não pode esquecer, o Portland foi finalista de conferência ano passado, perdeu tudo bem que foi varrido pelo Warriors, mas pelo Warriors, quer dizer, não é que perdeu para qualquer time. E eu acho que um dos grandes responsáveis por essa temporada fraca, entre aspas, para os padrões desse time do Portland, é justamente o alto número de lesões que eles tiveram, né? Foi o time que, se não o time que mais sofreu com lesões essa temporada, um deles já começou a temporada sem o Nurkic e perdeu o Zach Collins logo no comecinho dessa temporada, e os 2 vão estar de volta. Some-se a isso que você tem um veterano como o Carmelo Anthony, que o problema do Carmelo Anthony é que ele tem que saber aceitar o papel dele, né? Ele não é mais o Carmelo que era dono do time. Agora, se ele aceitar ser a terceira, quarta opção de pontuação do time, ele é um cara que pode ser útil ainda. E você tem o Lillard e você tem o CJ McCollum lá. Então, assim, de fato, eu como torcedor do Lakers, eu acredito piamente que a melhor coisa que pode acontecer para o Lakers é o Memphis conseguir segurar
Portland e Sacramento e Pelicans e se classificar para os playoffs. É a série menos difícil, eu vou dizer assim, porque é um time jovem e tal, e aí a gente sabe que nessas horas a experiência pesa bastante. Então eu concordo com o Guido, eu coloco o Portland na categoria dos times que podem sim surpreender nessa temporada. Orlando Magic, jogando em casa. Então, cara, olha, vai ficar chato, porque embora o Orlando tenha um recorde melhor do que dos times que a gente acabou de falar, e embora a gente saiba que o time vá para os playoffs, porque o time nesse momento está em 8º, mas eu acho, eles têm 2 jogos contra o Brooklyn é o próximo time que a gente vai falar, a gente sabe do elenco, dos problemas de elenco que o Brooklyn tem, então eu acho que o Orlando vai se classificar em 7º. Dito isso tem muito mais a ver com os outros times do leste do que com uma certa força do Orlando em si. Então, embora o time vá se classificar para os playoffs, eu vou colocar o time na categoria dos times que eles não foram porque eles já estavam lá, mas foram só para ver o Mickey. Porque eu realmente não acho que esse elenco do Orlando Magic vem forte na próxima temporada, com respeito ao nosso amigo Jones, que veio aqui semana passada e é torcedor do Orlando, e também não vejo esse time surpreendendo nos playoffs. Acho muito difícil que eles batam um Boston, um Toronto, contra o qual eles possivelmente vão enfrentar na primeira série de playoffs. Então eu vou colocar o Orlando Magic na categoria dos que foram só para ver o Mickey. Totalmente de acordo, é bem isso mesmo. Não vejo o Magic fazendo muita coisa não, acho que vai segurar essa 8ª posição, não vai ser ultrapassado pelos Wizards, mas aí na primeira rodada dos playoffs acho muito difícil conseguir mais de uma vitória contra quem quer que seja. Depois dos mágicos de Orlando, os cestas do Brooklyn Nets. Os Nets é isso, né? O time que está esfacelado para essa fase aí na Disney, né? Já tinha muitos problemas antes, já as estrelas até Viantan, o Duran não jogou esse ano, o Kyrie menos, participou, né? Mas aquelas questões estão... Agora, com todos os problemas que tem, é um time que também vejo uma situação muito parecida com o Orlando para esse momento. Acho que a gente pode colocar o time que vem forte para o ano que vem, porque aí sim vai ser um elenco completo e forte, mas para esse momento chegar nos playoffs, conseguir 1 ou 2 vitórias na primeira fase e voltar para casa. Na verdade, eu ia até falar isso. O Guido lembrou que eu tinha esquecido, né? O ano que vem esse time vai ter apenas Kyrie Irving e Kevin Durant. E porque eu ia criar uma outra categoria pro Nets, que não é nem para ir ver o Mickey de longe, porque eles perderam tanto jogador que eles vão lá para levar pau, assim, né? Assinaram com o Jamal Crawford, que tem 40 anos de idade, que foi um excelente jogador, mas assim... até os jogadores que eles tinham assinado foram diagnosticados com Covid, e o tipo Michael Beasley, ele foi contratado para ir para a bolha e depois logo na sequência foi diagnosticado com Covid e acabou não indo. Então assim, é um time que sofreu muitas baixas de lesões, de Covid, etc. Tá indo com um elenco absolutamente remendado. Não deve fazer muita coisa lá em Orlando nesses 8 jogos. Eu acho que vai acabar entrando nos playoffs em 8º apenas porque o Washington Wizards também perdeu muita coisa. Dito isso, de fato é um time que vem forte para a próxima temporada. A gente não pode desconsiderar um time que tem Kyrie Irving e Kevin Durant. Não pode desconsiderar a força que esse time vai trazer no ano que vem. Então, vem forte na próxima temporada. Então vem forte na próxima temporada e assim a gente vai pros Ursos de Memphis Grizzlies. O Memphis, que também eu coloco nessa categoria, é um time com um dos jogadores jovens mais eletrizantes da liga,
possível, provável vencedor do prêmio de novato do ano, o Ja Morant, que realmente teve uma temporada muito especial. Ele é um jogador que eu gosto muito de ver, ele é um cara muito... Ele tem uma marra no jogo dele, que é legal de ver, ele não tem medo dos jogadores veteranos, assim, e além de tudo, ele é um atleta excelente, com muita explosão, apesar de ser um pouco mais baixo do que a média dos armadores hoje em dia na NBA, mas ele é um cara que tem um futuro incrível, mas é um time jovem, é um time que tem um núcleo jovem muito interessante, além disso tem o Brandon Clark, que foi draftado esse ano também, que é um jogador um dos que eu mais gostava nesse último draft. Tem o JJJ, que foi a 4ª escolha do draft do ano passado. Tem o Justice Winslow, que veio na troca que mandou o Iguodala para Miami. Enfim, tem muitos jogadores jovens interessantes. É um time que assim, não só para a próxima temporada, mas que tem um futuro muito promissor pela frente. Então, eu acho que o Memphis seria uma série um pouco mais tranquila para o Lakers esse ano, mas mais tranquila, sem nenhum demérito. Eu só acho que dos outros, entre Portland e Pelicans e Grizzlies, pelo fato de ser um time bem jovem, eu acredito que seria uma série menos difícil, mas é um time que tem um futuro brilhante, então eu vou de bem forte na próxima temporada com o Grizzlies. Eu tô com você. O Grizzlies é um time que eu adoro assistir. É aquele time que, putz, tô torcendo para ter um jogo até na TV, Sport TV, ESPN, que transmite a NBA, passando poucos jogos do Grizzlies, né, na temporada, mas é um time que é uma delícia assistir os jogos, que você falou, eletrizante, e acho que pro ano que vem muito forte. Acho que esse ano ainda tem condições de ir pros playoffs, conseguir segurar essa 8ª vaga aí no Oeste, mas é time para as próximas temporadas, time para os outros anos. Dallas Mavericks, já vai aí, Guido. Dallas, putz, agora eu tô na dúvida se eu digo vem forte ou pode surpreender. Vem forte na próxima temporada, pode surpreender. Eu acho que pode surpreender. Acho que o time dos Mavericks, a gente, até na edição passada, né, vocês falaram muito sobre isso, sobre Luka Doncic, que é o grande nome desse time, que já provou, jogando na Europa, que é um cara que gosta desses momentos decisivos, já tem um histórico, que não se intimida, então ele pode liderar esse time a 1 ou 2 vitórias em séries de playoffs. Eu acredito que pode chegar sim, com o Porzingis, enfim, com o restante todo do elenco do Dallas, mas você tem um jogador desse nível, você não pode ser descartado. Então acho que o Dallas vai para os playoffs e vai brigar nessa primeira. Se ele passa em 7º e pega o Clippers, por exemplo, eu acho que vai dar jogo com o Clippers. E aí, se ele ganha, ele já se credencia para ir para uma final de conferência e enfim, sonhar com coisas maiores. Acho que o Dallas vem forte. Eu sou ainda mais empolgado com o Dallas. Eu vou colocar o Dallas, acho que nossa primeira discordância, na categoria de vai dar trabalho nos playoffs, e eu vou explicar. A temporada começou com o Luka Doncic sendo um dos candidatos ao prêmio de MVP, inclusive. Ele começou com uma média, quase uma média de triple-double por jogo, jogando muito, dando um salto impressionante, até mesmo se você levar em consideração a excelente temporada que ele teve como rookie o ano passado. E o Porzingis estava meio enferrujado. O Luka Doncic começou a ter algumas lesões, começou a ficar alguns jogos de fora, e aí o Porzingis começou a recuperar a forma que a gente já tinha visto no Knicks. Eu não sei se o Dallas vai conseguir colocar a melhor versão do Doncic com a melhor versão do Porzingis agora, mas se conseguir, é um time que vai dar muito trabalho, porque você tem dois caras, o Porzingis é muito grande, o Porzingis arremessa de 3, o Doncic faz o que ele quiser na quadra, ele é realmente um fenômeno pela idade, então, assim, é um futuro MVP da liga, com certeza. Eu ainda acho não, tenho certeza que o elenco do Clippers é muito mais completo do que o do Dallas,
Mas se o Dallas tiver uma série com esses dois caras iluminados, vai dar muito trabalho e vai vender caro uma eventual derrota. Tudo indica que vai ser Clippers e Dallas. Vai ser bem complicado. Qualquer time que pegar esse time do Dallas vai ser muito complicado. Então eu vou colocar em vai dar trabalho a nossa primeira discordância na lista. Então, a gente já vai pro 76ers, Philadelphia 76ers. Já vai aí, Pine. 76ers também. Para mim, vai dar muito trabalho nos playoffs. Eu posso até estar sendo otimista. O 76ers teve uma temporada muito irregular, com um dos melhores recordes da liga. Acho que talvez o melhor recorde da liga jogando em casa. Sim, o melhor recorde da liga jogando em casa, 29 vitórias e apenas 2 derrotas, mas um dos piores recordes da liga jogando fora de casa. Agora, em campo neutro, a gente não sabe o que vai acontecer. Existe um boato / notícia que o Brett Brown vai tentar fazer o Ben Simmons se tornar um power forward em tempo integral, com o Shake Milton jogando de armador. Eu não sei até que ponto isso é verdade, embora já tenha sido noticiado, etc. Uma coisa é o que se fala e uma coisa é a hora que acontece ali no final do jogo na quadra, quem que conduz a bola. Eu tenho um pouco de reticência em acreditar que numa série de playoff com jogo parelho, o Brett Brown vai confiar no Shake Milton para ser o armador do time, entendeu? É por isso que não importa o que falem. Eu quero ver ali na hora, né? Mas é um time que o talento tá lá. Então, assim, a gente sabe que ninguém quer pegar um time como esse porque o talento tá lá. Se o Ben Simmons estiver bem, e diz ele que vai começar a chutar de 3, se o Embiid estiver em forma, você tem o Al Horford, você tem o Tobias Harris, é um time com muito talento. O Matisse Thybulle, que é um rookie que é muito bom defensivamente. É um time que, é um time que muita gente apostava para ser, inclusive, finalista da NBA no leste, que teve uma temporada irregular, mas agora esse recomeço deu uma embaralhada. Então, eu acho que é um time que vai dar trabalho, sim, nos playoffs. Eu lembro que no começo do ano, no primeiro jogo da temporada, um dos primeiros que eu estava assistindo o jogo do Philadelphia, eu estava conversando com os amigos e eu usei a expressão, esse time do Philadelphia é indigesto. E por uma série de motivos ele foi aí tropeçando na temporada, mas eu acho que é isso que você falou, né? Ele vai chegar para brigar, tem muito talento ali, um time que é duro e, enfim, eu acho que o Philadelphia vem forte e pode chegar de repente até numa final da NBA, então vai dar trabalho. Indiana Pacers. Eu vou colocar na categoria pode surpreender, viu? Eu acho que ele, embora tenha um retrospecto melhor e tenha feito mais durante a temporada que o Philadelphia, eu acho que é um time que entra um pouco abaixo do Philadelphia na briga pelo leste aí, né, para avançar. Um time que também tem o seu talento ali, tem coisas boas, Sabonis, Oladipo, enfim, mas eu acho que entra um pouquinho abaixo. Eu colocaria no pode surpreender, e aí tem que ver também o confronto, como é que vai ser na primeira rodada dos playoffs, se eles vão jogar contra o Miami mesmo, se eles vão cair, pegam Boston, Toronto, dependendo do que acontecer na frente. Então, para mim, o Pacers é um que pode surpreender, mas não colocaria, não vai dar trabalho. Eu concordo contigo. Eu acho que o Pacers tem algumas questões a serem resolvidas. O Brogdon teve Covid, está voltando agora. O Oladipo tinha falado que ia para Orlando, mas que não ia jogar, porque ele ainda não estava 100%. Ele voltou na temporada, ele teve uma lesão na temporada passada, se recuperou, voltou durante essa temporada, e aí ele começou bem enferrujado. Quando a temporada foi interrompida, ele estava começando a lembrar o Oladipo da temporada anterior, que foi um All-Star. Mas agora parece que ele começou a mudar, parece que ele vai jogar, ainda não se sabe. Então, assim, com o Oladipo é um time que pode sim surpreender. Também acho que entra um pouco abaixo do Philadelphia, como o Guido falou. Mas é um time que é bem treinado, tem um elenco redondo, tem o Domantas Sabonis, tem um elenco legal.
Eu acho que então também concordo com o Guido, é um time que pode surpreender. Já vai aí pro Rockets de Vavão. Cara, o time do Rockets é um time que não dá para desconsiderar, né? Um time com Russell Westbrook e James Harden vai dar trabalho, não tem como não dar. A questão é só que o Rockets fez esse experimento, essa coisa de jogar o super small ball, que é sem pivô mesmo, né? E eu acho que numa série de 7 jogos contra um time bom, você consegue pegar um time de surpresa fazendo isso, e foi o que o Rockets aconteceu logo depois da troca do Capela. Teve uma sequência interessante de vitórias, inclusive batendo o Lakers. Acho que logo na primeira noite, o Lakers, daquele jogo, parecia que não sabia o que estava acontecendo, né? Só que depois os times começaram a meio que pegar esse número, e aí o Rockets teve uma queda, tanto que hoje se encontra em sexto no Oeste, mas é um time que tem Russell Westbrook e James Harden. Não tem como você falar que um time desse pode ser descartado, não pode. Você pega uma série com esses dois caras encantados, você tem outros jogadores interessantes no time, quer dizer, você tem o Tucker, você tem o Eric Gordon, você tem o Covington, você tem uma série de outros jogadores que contribuem bastante. Eu trouxe de volta o Luke Mbamute, eu não sei em que condições, mas ele é um jogador que defensivamente também ajuda muito. Então, é um time que vai dar trabalho, não tem como falar que não vai dar, porque vai. Tô com você, Gui. Pra mim é isso. O Rockets vai dar trabalho, é um time que tem um elenco que é muito bom, né? Tem 2 jogadores que são futuros Hall da Fama, será? Acho que sim, né? Certamente. Então não tem como imaginar esse time não brigando. Assim. Entrar na quadra com o Rockets é sempre complicado, então vai brigar. E não me surpreenderia se esse time fosse finalista da NBA. E Oklahoma City Thunder, Guidão. O Oklahoma é outro caso que está na classificação, ele está acima do Rockets, né? Campanha até igual, né? 40-24, isso, 40-24-2. Eu acho que o Thunder é o... Putz, ele fica bem no limite entre pode surpreender e vai dar trabalho nos playoffs, né? Porque é isso, eu acho que ele está um pouco abaixo do Houston, mas aquilo que a gente já falou para alguns outros times, ninguém quer pegar o Oklahoma nesse momento, né? Um time que muita gente não dava muita coisa no início da temporada, mas você vê os jogadores do Clippers, então é um time que pode brigar sim. Vejo como não brigar nessa temporada o Thunder, mas eu já falei que eles podem dar trabalho, podem surpreender, e agora eu vou falar, também vem forte na próxima temporada. O time que você pensar o futuro, por todo o capital que eles acumularam aí nos últimos tempos, né? O Oklahoma tem um futuro que é bacana para eles. Eu vou colocar em vai dar trabalho. Para mim é o time mais azedo, pelo menos era o time mais azedo da NBA quando a liga foi interrompida. Eles têm um mix de jogadores jovens com veteranos muito interessante. O Chris Paul estava jogando muito essa temporada. O Shai Gilgeous-Alexander é uma estrela, quer dizer, ou vai ser uma estrela nos próximos anos. Aí você tem o Gallinari, você tem o Steven Adams. É um time que estava numa curva ascendente muito forte. Eles começaram a temporada até abaixo de 50% de aproveitamento e vieram ajeitando o time conforme a liga ia progredindo nessa temporada. E de fato tem um futuro incrível. Eles têm muitas escolhas. A gente tem que considerar que é um time que esse ano trocou os 2 estrelas do time ano passado, o Westbrook para o Rockets, o Paul George para o Memphis, e conseguiu, além de jogadores interessantíssimos como o Shai Gilgeous-Alexander, como o do Gallinari, conseguiu acumular escolhas de draft. Deve ter umas 10 escolhas de primeiro round nos próximos 5 drafts, algo do tipo, assim. Eu não tenho agora na minha frente, mas é muita coisa. Então, é um time que eu acho que é o time mais imprevisível. Numa série com tudo, se tudo der certo, eu acho que eles podem bater até os times mais fortes do Oeste,
É improvável, claro, mas que existe a chance, tem. Então eu vou colocar na categoria vai dar trabalho, porque eu não gostaria de que o Lakers enfrentasse o OKC nesses playoffs. Miami Heat. Miami Heat é um outro time que a gente é de certa forma uma incógnita, é um time que teve uma temporada melhor do que se esperava no começo, mas também trouxe alguns jogadores que estão ainda se acostumando com o time, né? Então o Jimmy Butler foi no começo da temporada, eu tô falando de jogadores que chegaram ao longo da temporada, o Iguodala e o Jay Crowder especificamente, né? Então é um time que teve uma certa queda depois, mas ainda tá ali sempre oscilando entre terceiro e quinto no leste, além do Jimmy Butler, do Crowder, como eu disse, que tá jogando muito bem desde que chegou no Heat, e do Iguodala. Você tem o Kendrick Nunn, você tem o Duncan Robinson, que são jogadores que o Heat achou na D-League, o Adebayo, que tá tendo uma temporada incrível. Então, assim, é um elenco bastante interessante. O Heat hoje se encontra em quarto no leste, né? Exatamente. Jogaria, então, nessa primeira série, atualmente, contra o Indiana. Se pegar o Philadelphia, aí acho que vai ser possivelmente a melhor série do primeiro round, mas é um time que eu acho que vai dar trabalho, sim. Passando do primeiro round, vai dar trabalho para um dos eventuais favoritos do leste. Tô com você, Gui. Acho que é um time que também vai dar trabalho ali no leste. Outro time que eu gosto bastante de ver jogar, sempre apoiei bastante o Heat. O Godala é um jogador que eu sou fã e acrescentou bastante para esse elenco, então eu coloco o Heat ali na briga. Coloco o Heat na briga do leste, acho que vai dar trabalho, sim. Então já vai aí, Guidão, com o Utah Jazz. O Utah Jazz é aquele time que agora vai, não, esse ano vai. E é um pouco parecido também com o Denver, né? Nisso, todo mundo fica naquela expectativa, agora vai e parece que falta alguma coisa, né? Sempre tá um passinho atrás dos contenders, né? E então eu acho que ainda não é um candidato legítimo, que é o top aí da nossa lista, né? Mas é um time que vai brigar nos playoffs. Vamos ver como é que vai ficar essa questão do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert, né? Aparentemente está tudo resolvido, mas não tem como não citar isso. São os dois principais nomes desse time, e aí tiveram esse problema, enfim, tiveram também a doença, contraíram a Covid-19, então vamos ver como é que eles estarão. Em condições normais, ao que vinha se desenhando a temporada até a parada, é um time para brigar mesmo com os grandes, né? Para ser um contender ao título, mas eu não sei como é que fica, isso me preocupa um pouco, essa questão do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert, se fica alguma coisa, mas é um elenco muito, muito homogêneo, né? Acho que todas as posições eles têm jogadores ali para atuar, é uma equipe que briga bastante, então vai dar trabalho, mas eu não sei se é um candidato ainda ao título. Eu vou botar num nível mais baixo, eu vou botar no pode surpreender e eu explico. Além do problema do Gobert com o Donovan Mitchell, eu acho que a gente teve essa questão de relacionamento que pode prejudicar. Tem o fato que os dois tiveram Covid, a gente não sabe ainda as sequelas que eles podem ter. A gente está vendo os estudos aí que têm saído sobre sequelas a longo prazo que o vírus pode deixar. Mas também o Jazz ainda, o Mike Conley ainda não se adaptou ao time, não tinha se adaptado quando a temporada foi interrompida, e além disso, temos uma outra questão que perdeu o Bojan Bogdanovic, né? Por lesão, ele teve que fazer uma cirurgia, não retorna essa temporada. Então, são muitas questões pendentes aí nesse time do Utah Jazz. Então, assim, não acho que vai ser quem pegar o Jazz vai passar
fácil, mas eu tenho um pouco de reticência em colocar numa categoria de vai dar trabalho. Por exemplo, os times imediatamente abaixo do Utah nesse momento são o Oklahoma e o Houston Rockets no Oeste, e eu prefiro esses dois times do que o Utah Jazz nesse momento. Então eu vou colocar o Utah Jazz na categoria de pode surpreender, porque o talento está lá sim, mas eu coloco um pé abaixo desses outros que eu falei. Então, Pinheiro, Denver Nuggets. O Denver Nuggets é um time que, enfim, foi o segundo colocado no Oeste ano passado, está em terceiro nesse momento no Oeste. Estou muito curioso para ver o Jokic magro, né? Mas é um elenco. O Nuggets, que inclusive foi uma coisa que não foi noticiada pela liga, não foi noticiada pelo time, mas o Nuggets chegou para disputar a bolha com apenas 8 jogadores. Não se sabe por que os outros jogadores não foram. Suspeita-se que alguns tiveram Covid, outros tiveram questões pessoais. Mas então, assim, o Nuggets teve problemas. O técnico do Nuggets deu uma entrevista que ele não estava nem conseguindo fazer um 5 contra 5 por falta de jogadores. Então isso pode ser um problema para o Nuggets nesse recomeço de temporada. De qualquer maneira, é um time que pode sim, pode e vai dar muito trabalho nos playoffs, então eu coloco em vai dar trabalho nos playoffs. Tô com você, Gui, acho que é um time que vai dar trabalho, mas também depende das condições, né? A gente fala... Tem uma questão muito complicada, que é essa mudança, essa parada, são muitos meses sem jogos, e, enfim, vai ter torcida, é um momento muito específico, né? Mas dá para imaginar que esse time brigue, sim, vai dar trabalho. Eu também estou muito curioso para saber o que vai acontecer com o Jokic, como vai ser o desempenho dele nessa nova forma física, né? Mas se ele vem forte e volta jogando o que ele vinha jogando, não só essa temporada, mas nas outras, é um cara que carrega esse time, que tem outras peças importantes e que, sem dúvida, vai brigar. Boston Celtics, time dos amigos do podcast Matt Damon e Ben Affleck. Vai lá, Gui. Eu tô quase colocando ele como candidato legítimo, mas não, é um time que vai dar muito trabalho, é um time que pode chegar, ser o dono do leste mais uma vez. Acho que tá muito aberta essa briga ali. Acho que o Milwaukee tá um pouquinho na frente do Boston, mas é um time para brigar lá em cima, um time que sabe jogar essas horas, né, que tem muita tradição, que na hora pesa, embora não tenha o apoio da torcida para esse playoffs, é um time que também um elenco muito completo, assim, muito homogêneo, tem grandes condições aí de ser o campeão do leste. Então, vou colocar como candidato legítimo, mudei minha opinião aí enquanto eu falava, mas para mim o Boston é um candidato, sim. Cara, por mais que me doa falar isso, eu também acho que o Boston é sim um candidato legítimo. Eu acho que o Jason Tatum deu o famigerado salto que a gente sempre fala aqui nessa temporada, do meio da temporada ali, um pouco antes do All-Star Break para frente, ele estava jogando num nível altíssimo. O Jaylen Brown está se mostrando cada vez mais um excelente, eu vou chamar de coadjuvante, mas é sem nenhum demérito, é só porque eu acho que ele não é um cara que pode liderar um time como melhor jogador, mas é um cara que todo time vencedor tem. Além disso, você tem lá o Kemba Walker, que é um All-Star, você tem o Gordon Hayward, que já foi um All-Star e que sofreu muito com lesões desde que chegou no Celtics, mas que é um jogador muito útil, um dos melhores técnicos da liga. Eu acho que o Boston tem um problema de pivô, quer dizer, num time que consegue ter um pivô como o Embiid, é por isso que o Boston tem tido problemas com o Philadelphia nessa temporada. Então isso pode ser um ponto fraco a ser explorado. De qualquer maneira, eu acho que é sim um candidato legítimo ao título. Eu ainda aposto que o Milwaukee sai do leste
mas eu acho que o time do Celtics é um time que vai dar muito trabalho para o Milwaukee, que pode sim vencê-lo. Então, para mim, é um candidato legítimo. E aí, o segundo time de Los Angeles, LA Clippers. Para mim é um time que foi passear na Disney, não vai acontecer nada. Obviamente, estou brincando. Eu acho que, assim, é um candidato legítimo também. É o time que 90% dos jornalistas especializados estavam apostando para chegar nas finais pelo Oeste. Inclusive, no começo da temporada, eu não sou um jornalista especializado, mas também colocava minhas fichas no Clippers. O desempenho do Lakers, a gente vai chegar lá, me surpreendeu nessa temporada. É o elenco mais completo da liga, eu acredito. De novo, eu ainda acho que existe um problema ali parecido com o do Celtics. Eu acho que o Clippers tem um problema de matchup ali na hora com o pivô. E é por isso que o Lakers tem jogo ali com o Anthony Davis jogando de pivô. Os pivôs, Joakim Noah, Zubac, se você botar o Harrell, qualquer um desses aí, o Anthony Davis vai comer com farinha no jogo ofensivo. Mas o Clippers tem outras armas, entendeu? Então, o Anthony Davis sozinho não vai bater o Clippers. É preciso que... Tô falando aí num matchup... do Lakers, mas outros times não vão... Não adianta você querer só explorar a questão do pivô, esse é meu ponto, entendeu? Então, é o elenco mais completo da liga, é candidato legítimo, e hoje eu apostaria que o campeão do Oeste sai de Los Angeles, entre um dos dois times aí. Totalmente de acordo, é isso. O Clippers se esperou muito desse time, né, quando ele foi montado lá atrás, no início da temporada, ainda no ano passado. Então, acho que é um time para ser campeão, vai brigar de igual para igual ali, cabeça a cabeça com o Lakers e pode ser campeão. Para mim, a dúvida é essa, né? A gente tem o tempo todo, a gente não, na hora do vamos ver, o Clippers vai, na hora vai. Durante a temporada teve vários momentos que a gente esperava esse time dar aquela arrancada de campeão e não deu. A questão dos minutos do Kawhi, enfim, tudo aquilo. E vamos ver se agora vai, né? Eles vão ter aí 8 jogos para ter essa boa sequência e entrar forte nos playoffs. Vamos ver, mas em condições normais aí, pela forma que se desenha, o Clippers é o grande nome, o grande favorito junto com o Lakers na Conferência Oeste para chegar na final, e aí contra quem vier do Leste também, né, eu vejo como favorito. E vamos para os vencedores do ano passado, o Toronto Raptors. É o time que está pronto, já sabe o que tem que fazer, provou durante a temporada que não era só Kawhi Leonard que levava esse time, tem um conjunto muito forte, tem um técnico acima da média, e eu acho que o Raptors tem todas as condições para brigar aí com Boston e com Milwaukee pelo título da Conferência Leste e aí brigar de novo na final. Adoro o Siakam, sou fã desse jogador, gosto muito do estilo de jogo dele e tô ansioso para ver esse time do Toronto. Acho que é o time que sabe o que precisa fazer para ser campeão mais uma vez ou para chegar na final da NBA mais uma vez. Então, não vejo nenhum motivo para duvidar do Toronto nesse momento. Eu acho que o nosso glorioso Nick Nurse é o meu voto para técnico da temporada. Acho que acredito que vai ser o do voto do Vavo também. O Vavo tinha, inclusive, votado nele no começo da temporada para ser o técnico do ano. É impressionante, é surpreendente o trabalho. É um time que perdeu não só o Kawhi Leonard, mas perdeu também o Danny Green, quer dizer, perdeu 2 dos 5 titulares e soube repor esses titulares não só com jogadores que já estavam lá, como é o caso do Siakam, que assumiu a produção do Kawhi, como é o caso do Fred VanVleet, mas também em achar jogadores como o Terence Davis, que foi achado também na D-League, quer dizer, uma série de jogadores de pouco nome e que acabam jogando acima das expectativas. Isso é mérito do trabalho do técnico. Eu ainda acho que eu colocaria o Toronto como equipe melhor do que o Boston, mas eu acho que
em termos de talentos individuais, o Boston tem mais. Então, eu acho que num eventual confronto entre esses dois times, eu espero uma série de 7 jogos. Eu não saberia opinar quem sai de uma série entre esses dois times. Eu acho que o Toronto, por incrível que pareça, eu jamais achei que eu fosse falar isso no começo da temporada, mas é um candidato legítimo. Isso aí, e aí o penúltimo, Gui, já vai aí seu time Lakers. Campeão, não tem discussão, é o campeão da temporada, vai ser campeão, vai varrer os playoffs todos. Obviamente estou fazendo piadas, mas é isso, é um candidato legítimo. O LeBron James, não tem muito o que falar, o LeBron James vai jogar a vida dele, eu acho que o LeBron James é um cara que ele quer chegar aí pelo menos nos 5 títulos, e eu acho que para ele chegar nesse número, ele precisa ser campeão nessa temporada. Até porque, embora ele seja um espécime físico absolutamente absurdo, ele não vai conseguir jogar nesse nível por mais 3, 4 anos. Eu acho que ele tem uma janela aí, talvez dessa temporada e da próxima, e com muita sorte a outra. Então é isso, assim, o LeBron vai jogar a vida, o Anthony Davis é o melhor coadjuvante da liga, quer dizer, a melhor segunda estrela de um time é o Anthony Davis. O Lakers tem outros problemas no elenco, perdeu o Rondo, que embora eu acredite que a males que vem para bem, e também não vai ter o Avery Bradley, que era um jogador que estava ajudando muito a equipe quando a liga estava no melhor momento dele no Lakers, quando a liga foi interrompida, mas é um candidato legítimo e tem tudo para disputar o título. Tô com você, Gui. Acho que é isso. O time do Lakers está pronto, né? O time foi um grande time assim da temporada, que concentrou mais atenção, que conseguiu desempenho dentro de quadra. Então, não vejo o Lakers com totais condições, porque tem o LeBron e aí já na hora ali ele cresce demais, tem um elenco de apoio que é fortíssimo com o Anthony Davis, enfim. Então, confio muito no Lakers. Para fechar, já vai aí, Milwaukee Bucks. Eu sou fã do Giannis, sou fã mesmo, adoro esse jogador e ficaria muito feliz de vê-lo campeão. Então, acho que já da outra vez até falei aqui que eu não tenho time, já fui muito torcedor do Lakers, principalmente no começo dos anos 2000, mas é um time que vai ter a minha simpatia nesses playoffs, então vai além. Eu acho que é um time que tá no caminho ali, né? Foi se acertando. Ano passado não conseguiu chegar na final, foi já uma surpresa ali, mas era um time que também precisava aquele pouquinho a mais, que eu acho que esse ano tem, e é um elenco muito forte, já falamos aqui várias vezes, né? E eu vou esperar bastante desse time do Milwaukee para os playoffs. Quero ver como eles chegam, se eles mantêm essa forma impressionante da temporada, que já estavam, antes da parada, já estavam naquele momento de tirar o pé, né, e começar a administrar pensando nos playoffs. Vamos ver como é que vai ser agora. Mas acredito que é o grande nome aí do leste e vai ser um time muito complicado de ser batido nos playoffs, numa eventual final aí, se eles chegarem. Eu acho que o Bucks é candidato, enfim, o Guido não tem muito o que falar, né? É o melhor time do leste, acho que com certa folga. O Giannis está melhor que na temporada passada. Perdeu o Malcolm Brogdon, mas soube repor a produção dele com outros jogadores. Donte DiVincenzo, que é um jogador de segundo ano bastante útil. O Pat Connaughton também. O Pat Connaughton que foi diagnosticado com Covid. Deve estar lá fazendo sua quarentena, mas deve ser integrado ao time logo mais. Então é candidato sim, né? Acho que é isso, né? Completamos. Acho que é só despedir do Guido agora, né, Marcel? Pra gente responder umas perguntas do Big Shot Pod All Stars que mandaram pra gente, rapidinho. Então, o Guido vai ter que ir embora. Então, Guido, manda a sua despedida aí, velho. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, bom, estamos juntos, né? Tô toda semana com vocês. É uma alegria participar também do Big Shot Pod, embora parecendo menos, mas de alguma maneira conseguir participar desse programa que é tão bacana e que tem os ouvintes tão legais, né? O grupo do All Stars, o pessoal é tão gente boa, então demais. Precisando, estamos aqui. Valeu!
Isso aí, valeu Guido por ter participado aí no lugar do Vavo hoje. Então só para relembrar aqui como é que ficou a divisão. Então os times que só foram ver o Mickey foram os Washington Wizards, Phoenix Suns, San Antonio Spurs e Orlando Magic. Os que vêm forte para a próxima temporada, Sacramento Kings, Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies. Os que podem surpreender nessa bolha, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers. E aí a gente começa, por incrível que pareça, só teve 2 discrepâncias, que aí o Guido colocou o Dallas Mavericks aqui, e o Gui colocou o Utah Jazz. E os 2 colocaram o Indiana Pacers. Os que vão dar trabalho, a gente vem com o Gui colocando o Dallas Mavericks e o Guido colocando o Utah Jazz. Então foi essa troca que teve entre pode surpreender e vão dar trabalho. E aí depois vem com Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Miami Heat e Denver Nuggets. E os candidatos legítimos, aqueles que devem levantar o caneco, Boston Celtics, LA Clippers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. Tá feliz com a lista, Gui? Tô muito feliz. Talvez a lista mais feliz da minha vida. Isso aí. E olha que você tem 2 filhos, que já é uma lista, hein? Vou colocar... Vou marcar isso aí. Então é isso aí. Então a gente fez a lista. Valeu aí, Guido, por ter participado. Vavão aí, a gente pergunta pra ele o que ele acha do programa que vem. E aí, a gente tem perguntas dos nossos All-Stars hoje, Gui? Eu tenho uma pergunta. Juro pra vocês que no nosso grupo do All-Stars a gente tem um cara cujo nome é Paulo Jorge. Eu espero que seja verdade o nome dele, que não seja apenas uma homenagem ao Paul George. Embora o avatar dele no Telegram seja o Paul George, então imagino que seja apenas um trocadilho. Mas enfim, Paulo George perguntou pra mim, o Charles Barkley, outro dia, falou que se o Portland conseguir a última vaga, eles vão eliminar o Lakers. E aí o Paulo me pergunta, sem clubismo, se eu acho que o Portland pelo menos ganha 2 jogos do Lakers. Eu acho que isso pode acontecer. Eu aposto no Lakers, não acho que o Portland elimina o Lakers, mas o Portland completo, com Dame jogando em alto nível, eu acho que sim, o Portland tem chance de ganhar 2, levar até para 7 jogos a série, tá? E aí a outra pergunta é do nosso... Já participou algumas vezes, já mandou, sempre tem pergunta aqui, que é do Iago Coelho, que é sobre a perda de peso de alguns jogadores como o Carmelo, o Jokic e o Zion. Como isso pode mudar o esquema de jogo e impactar a forma de jogar deles. Olha, no caso de jogadores como... No caso do Jokic, eu acho que é um pivô clássico, né? Isso pode impactar porque embaixo do garrafão ali ele vai disputar... muitos rebotes e bolas com jogadores que agora são mais pesados do que ele. Ele é um jogador que continua pesado, mas é óbvio que ajuda a ter esse peso, desde que não seja um peso extra, e o que o Jokic claramente tinha, né? Ele começou a temporada, digamos, gordo, né? No caso do Zion e do Melo, eu acho que não interfere tanto. O Zion porque é um espécime físico absurdo, né? Eu acho que ele só precisava perder o excedente, mas eu acho que ele consegue jogar com a mesma explosão de antes, agora com menos peso, mas ele consegue enfrentar pancada, consegue brigar ali no garrafão, normalmente mesmo com esse peso a menos. Até porque, pelo que eu vi de foto, ele parece mais forte, parece que ele perdeu gordura, mas ele me parece mais forte. E no caso do Carmelo, é importante porque, como ele já é um jogador um pouco mais velho, é melhor que ele jogue mais leve, né? É melhor até para a recuperação dele, etc e tal. A questão é entender agora, com o retorno do Zach Collins e do Nurkic, em que posição que o técnico do Blazers vai usar o Carmelo. Ele estava jogando de shooting de small forward antes. Eu imagino que ele continue jogando, embora eu acho que ele renda mais como power forward. Então, enfim, é uma questão de estilo, mas também acho que o peso dele ajuda, porque ele é um jogador mais velho e aí é melhor jogar um pouco mais leve. Acho que é isso, Marcel. Programa longo hoje. É isso. Programa longo. Isso aí. Que grande momento, valeu Gui, valeu Guido, valeu Vavo, valeu Maron que produz, valeu Ampere, nossa empresa que tá aqui, o Guido que vai editar, valeu você por estar ouvindo, até semana que vem, tchau. E a gente ia acabar antes de fazer o sorteio, porque o programa foi longo e foi isso aí, então a palavra da semana passada foi
Jim Carrey. E quem ganhou foi o Vinícius Ávila. E Gui, tem mais uma coisa pra falar aí? Eu tenho. Teve acho que foi no YouTube, né? O Novist, esse usuário, né, Marcelo? Isso aí. Ele duvidou que o Big Shot Pod ia chegar no 80. Então tá aí na sua cara. A gente provando aí pra todos que duvidaram. Sempre tem que ter esse recado. Tá aí, chegamos no 80. E eu quero ver duvidar do 81 agora. Quero ver duvidar. E só antes de acabar aqui, um abração pro Gustavo Littig, que falou que chegou primeiro. Deu um parabéns, nosso trabalho é incrível e tendo a concordar hoje, porque hoje a gente trabalhou bastante. Então, Guido, pode acabar aqui agora. Até 81, gente. Beijo. Ambev.